Você já parou para se perguntar por que de repente tudo parece mudar no seu relacionamento? Aquela mulher doce, atenciosa e carinhosa, com quem você compartilhou tantos momentos intensos, começa a agir de maneira estranha. Ela começa a testar os limites, a desafiar a sua força, e mesmo sem perceber, você sente o medo invadir seu peito. O que está acontecendo? Como ela pode estar fazendo isso com você, depois de tudo o que viveram juntos? Imagine a cena. Você, depois de meses ou até anos de convivência tranquila, está imerso na rotina confortável. Aquela sensação de segurança parece ser tudo o que você precisa, até que algo inesperado acontece. Ela começa a testar você. Não são aqueles testes de namoro, cheios de sutilezas e joguinhos. Não, isso é algo mais profundo. Algo que mexe com sua essência, com o seu caráter, com o que você realmente é como homem. E a pergunta que você não consegue parar de se fazer é: por que ela está fazendo isso? A verdade é dura, mas fundamental. Toda mulher faz isso. Cada uma delas, sem exceção. Não importa quão doce, compreensiva e amorosa ela tenha sido no começo. Não importa o quanto ela tenha te dito que te ama. Não importa se o relacionamento parecia perfeito. Em algum momento, geralmente após algum tempo, ela começa a testar a sua força emocional, a sua confiança. E isso não é algo consciente. Ela nem sabe que está fazendo isso. Mas o que realmente está acontecendo? O que está por trás desse comportamento? O que ela realmente está buscando quando começa a desafiar você, a testar os seus limites e, por fim, a questionar se você é o homem que ela pensou que fosse? O que ela quer saber, de fato? A resposta, amigo, é mais simples do que parece. Ela está testando sua capacidade de ser forte. Ela quer saber se você é inabalável, se você consegue manter sua estrutura emocional, seu autocontrole, sua calma, mesmo nos momentos de crise. Porque, no fundo, o que ela mais teme é estar com um homem que, ao primeiro sinal de desafio, desmorona, cede às emoções e perde a sua essência. Ela não quer um homem que, a cada conflito, se torne mais fraco, mais inseguro, mais dependente. Ela não quer um homem que tenha medo de perder o que tem. Ela quer um homem forte, que seja capaz de seguir firme, mesmo quando tudo ao redor parecer estar desmoronando. Agora você pode estar se perguntando: mas por que isso só começa a acontecer depois de algum tempo? No começo, o relacionamento era diferente. Você era imprevisível, misterioso. Tinha suas próprias prioridades, sua própria vida. Você não era dependente dela, nem estava em busca constante da sua validação. Você tinha algo mais. Isso fazia você atrativo. Mas agora, com o passar do tempo, você se acomodou. Você entrou na rotina e de alguma forma deixou de ser aquele homem forte, aquele homem que ela conheceu. Você se tornou previsível, seguro, dependente, e agora ela começa a questionar: será que ele ainda é o homem forte que eu pensava que ele era? E aqui está a grande verdade que muitos homens não conseguem enxergar. Quanto mais você se apega, mais você enfraquece. Eu sei que isso pode soar contraintuitivo, porque a maioria de nós foi ensinada a demonstrar o quanto amamos, a ser compreensivos, a priorizar o relacionamento, a fazer tudo por ela. Mas esse apego emocional, essa necessidade constante de aprovação, é o que a torna menos atraída por você. Porque no fundo ela sabe que um homem dependente, um homem que se perde nela, não é um homem forte. Ele é um homem fraco, e o seu subconsciente vai detectá-lo como tal. O que ela quer ver é como você reage quando ela desafia você. Ela vai te testar para saber se você ainda tem aquela força interior que te fez atrativo desde o início. E quando você se perde, quando você começa a ceder a fazer concessões e compromissos que enfraquecem a sua posição, ela sente isso. Ela sente o medo, a insegurança. E ela começa a testar ainda mais, criando drama, retirando carinho, provocando situações que te desafiem. E se você não entender o que está acontecendo, a situação vai só piorar. Você vai entrar em um ciclo vicioso, onde cada vez que você cede, perde mais respeito e mais poder sobre o relacionamento. Mas o que poucas pessoas sabem é que, se você entender o que está acontecendo e responder da maneira certa, você pode quebrar esse ciclo e reconquistar a admiração dela. O segredo está em manter a sua estrutura emocional, a sua calma e a sua força, mesmo nos momentos de teste. O segredo está em não ceder ao medo, à insegurança e à necessidade de aprovação. O segredo está em ser inabalável,
em ser o homem que ela pode admirar, respeitar e, acima de tudo, confiar. Essa é a essência do estoicismo aplicado ao relacionamento. É sobre manter-se firme, sem perder a calma, sem perder a essência. E é exatamente por isso que o estoicismo pode ser a chave para lidar com os testes emocionais que ela vai te fazer. Ao invés de entrar no jogo de manipulação emocional, você vai ser o homem que sabe exatamente quem é, que conhece seus limites e que nunca, jamais, vai se submeter a algo que comprometa seu caráter. Agora, imagine que você está diante de um daqueles momentos críticos. Ela começa a criar drama sobre algo pequeno, talvez um comentário que você fez ou algo que não atendeu da maneira que ela esperava. Ao invés de simplesmente lidar com a situação, ela começa a se afastar emocionalmente ou, quem sabe, a retirar o afeto de uma forma que deixa você perdido e confuso. Você tenta encontrar uma solução lógica, busca explicar, se desculpa, faz concessões, mas ela, sem dar o braço a torcer, continua desafiando seus limites. Você já parou para pensar por que isso acontece? A verdade é que quando ela começa a testar você, ela não está apenas criando drama. Ela está, na verdade, verificando a profundidade da sua força emocional. Ela quer ver se você mantém sua integridade, se você se desvia de seu verdadeiro eu, apenas para agradá-la. Ela precisa saber se você tem a capacidade de se manter firme, mesmo quando as coisas não estão exatamente como ela espera. Ela não quer que você mude por ela. Ela quer que você seja o homem que ela conheceu. Cada vez que você se curva, cada vez que você compromete seus valores para manter a paz, você está, sem querer, alimentando a percepção dela de que você não é o homem forte que ela pensou que fosse, e o que você sente como uma tentativa de fazer as coisas darem certo. Para evitar um conflito, na verdade, é o pior erro possível. Não é sobre o que você faz para agradá-la ou mantê-la feliz. É sobre como você mantém a sua estrutura interna intacta, sem se perder nas expectativas dela. Agora, é claro, isso não significa ser rígido ou insensível. Não é sobre ser agressivo ou controlador, mas sim sobre ser forte o suficiente para não ser manipulado pelas emoções dela. Quando você cede à pressão emocional dela, ao drama e aos testes, você não está sendo maduro ou responsável. Você está apenas se tornando refém do comportamento dela. Isso é o que muitas vezes leva os homens a se sentirem impotentes, desesperados e, no fim das contas, a perderem a confiança que ela tinha nele no início do relacionamento. O que é mais difícil de perceber é que esses testes emocionais não têm a ver com o que ela está realmente fazendo. Eles têm a ver com quem você está se tornando. Você está se tornando o homem que ela pode respeitar? Ou está se tornando o homem que ela tem que cuidar, dirigir, que depende emocionalmente dela para encontrar paz? A maneira como você reage é crucial. A primeira reação é sempre a mais verdadeira. Quando você cede sem perceber, sem refletir, está agindo impulsivamente. Isso faz com que ela duvide de sua capacidade de ser inabalável, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Aqui entra a sabedoria do estoicismo. O que o estoicismo ensina é que você não deve ser controlado por suas emoções, mas sim controlá-las. O estoicismo te convida a ser um homem que, em qualquer circunstância, mantém sua estrutura emocional intacta. Ele não deixa que suas reações sejam ditadas pelo caos externo, pela pressão do momento ou pela manipulação emocional, mas mantém o foco no que realmente importa: sua dignidade, seus princípios e a sua capacidade de tomar decisões baseadas na razão, não na emoção. Agora olhe para a sua reação quando ela cria um conflito. Você fica em pânico, tenta desesperadamente corrigir as coisas ou, pior ainda, pede desculpas sem nem saber o que está realmente acontecendo. Esse é o ciclo que te enfraquece. Cada vez que você cede, você não está resolvendo o problema. Você está confirmando a visão subconsciente dela de que você é o homem fraco. Você está se colocando em uma posição de subordinação emocional, onde ela começa a se sentir como a líder do relacionamento. E isso, acredite, é o oposto do que ela quer. Por isso, o segredo está em manter sua estrutura emocional. E essa estrutura não significa ser frio ou indiferente, mas sim ser capaz de navegar nas tempestades emocionais sem ser derrubado por elas. Quando ela cria drama, você não entra em pânico. Você simplesmente age com calma.
Quando ela começa a desafiar você, você não a segue em sua tempestade emocional. Você mantém o foco em quem você é e no que é mais importante. E isso, meu amigo, é algo que só um homem estoico é capaz de fazer, manter a tranquilidade em meio ao caos. Mas tem algo que você precisa entender. Os testes dela nunca param completamente. Eles podem diminuir, mas nunca desaparecem totalmente. O que você deve entender é que esses testes não são apenas um reflexo do que está acontecendo no relacionamento naquele momento. São testes da sua masculinidade, da sua força interior e da sua capacidade de ser o homem que ela realmente precisa e quer ao seu lado. Cada vez que ela tenta te testar, o objetivo não é ver se você se rende ao drama. O objetivo é ver se você permanece firme no seu eu. Ela não quer que você mude. Ela quer que você seja o homem que ela respeita, que ela se sente atraída, que ela pode confiar. E quando você se torna esse homem, ela não precisará mais testar você, porque sua força já será evidente em cada interação, em cada palavra, em cada ação. Agora que você entende o que está acontecendo, o próximo passo é aprender a reconhecer os testes mais profundos e como eles realmente funcionam. Você pode até já ter percebido isso em algum momento do seu relacionamento. O tipo de teste que é mais difícil de passar, porque não é óbvio à primeira vista. Não é um simples conflito sobre um dia de folga, ou algo pequeno como esquecer um compromisso. Não, estamos falando de testes que vão direto ao coração da sua masculinidade, da sua força emocional. Esses testes começam de maneira sutil, às vezes imperceptíveis, como uma mudança na forma como ela fala com você, no tom, na maneira como ela retira seu carinho sem motivo claro. Você, preocupado, começa a tentar entender o que aconteceu, mas em vez de se aprofundar na situação, você começa a reagir. Você começa a perder a calma. Tenta agradá-la, se desculpa sem saber o motivo exato, faz gestos desesperados para corrigir o que parece não estar certo, mas no fundo, você sente que está perdendo o controle, e é aqui que você começa a cair na armadilha. Esses pequenos testes, esses momentos de tensão emocional, não são sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Cada vez que você cede ao medo, ao desespero, à insegurança, você demonstra fraqueza. Ela não está testando apenas a sua capacidade de tomar decisões ou sua habilidade de manter a calma. Ela está testando, mais uma vez, se você é o homem forte que ela quer ao seu lado. Quando você se curva ao seu comportamento, sem saber, você enfraquece a imagem que ela tem de você. E o pior, a cada teste em que você falha, ela começa a se afastar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela perde o respeito e o desejo de estar com você. A verdade cruel é que, em um relacionamento, as mulheres muitas vezes se sentem atraídas pela força interna do homem. Elas não querem um homem que, diante de um problema, se desespere, que perca o controle ou que se torne carente. Elas querem alguém que seja inabalável, que mostre que pode lidar com qualquer tempestade, mesmo que o mundo desmorone ao redor. E isso não significa ser indiferente ou frio, mas manter o seu equilíbrio, não se perder nas emoções, mas estar totalmente presente, sem depender emocionalmente de nada ou de ninguém. Quando você falha nesses testes, não é porque você não se importa com ela. Não é porque você não ama. O problema é que você está reagindo com base em um medo profundo de perder o que você tem. Você se perde porque não consegue mais viver sem ela. Você começa a se comportar de forma desesperada, a tentar provar algo a ela e a si mesmo. E isso é exatamente o que ela não quer. Isso é o que faz com que ela perca a atração por você. Agora, o grande segredo aqui é entender como você deve agir quando a pressão começa a aumentar. A maioria dos homens entra no jogo de tentar resolver as coisas com lógica, com explicações e justificativas. Mas a lógica não resolve um teste emocional. O que resolve é a força emocional. O que resolve é manter-se firme, sabendo quem você é e o que você está disposto a aceitar ou não em seu relacionamento. Não há razão ou explicação que vá acalmar uma mulher que está testando sua força. Ela não quer que você resolva o problema. Ela quer ver se você consegue permanecer inabalável, se você pode se manter em sua verdade, mesmo que o mundo ao seu redor se desfaça. Aqui é onde entra o poder do estoicismo. O estoicismo não ensina que você deve ignorar as emoções ou ser insensível. Ele ensina que mesmo quando você é desafiado emocionalmente,
você pode manter a calma, a clareza mental e a força interna para lidar com a situação sem ceder. Você se torna um homem que não se deixa arrastar pela maré, que não é controlado por suas emoções, mas que consegue agir com sabedoria, com autocontrole, com respeito próprio. Quando você é isso, quando você mantém sua estrutura emocional intacta, mesmo diante da adversidade, não há mais teste que ela possa lançar que te faça vacilar. E isso é o que muitas mulheres estão, inconscientemente, esperando de você. Elas querem ver se você tem aquilo que é necessário para ser o líder, o guia emocional, aquele que pode conduzi-la, não porque precisa dela, mas porque ele é completo e inteiro por si mesmo. Ela quer um homem que não dependa dela para se sentir validado. Ela quer um homem que, mesmo que ela vacile, continue firme, sem perder sua identidade, seu valor, sua direção. Por isso, se você entender o que está em jogo aqui, o que realmente importa, você começará a perceber a grandeza do poder que está em suas mãos. A verdadeira força não é mostrar sua força, mas saber quando não agir de forma impulsiva, quando não ceder aos testes, quando não entrar na luta emocional dela. A verdadeira força está em manter sua essência intacta, não se perder nas expectativas dela ou em qualquer outra coisa. E é assim que você supera os testes. Não lutando contra ela, não cede aos jogos emocionais, mas se mantendo firme, inabalável, porque você sabe quem você é e o que você está disposto a aceitar. Agora, você já sabe que esses testes emocionais são inevitáveis. Eles vão surgir em diferentes formas, em diferentes momentos, mas no fundo tem um único propósito: verificar sua força emocional. No entanto, há algo ainda mais profundo em jogo. Os testes não são apenas sobre o que ela precisa de você naquele momento, mas sobre o que ela está começando a perceber sobre você em termos de valor a longo prazo. É preciso entender que, à medida que o relacionamento avança, ela vai observar como você lida com a pressão, a frustração, a insegurança. A mulher com quem você está, ela se conecta com você não apenas pela atração física ou pelo romance das primeiras fases do relacionamento, mas pela maneira como você se comporta diante das adversidades da vida, da sua vida em conjunto e da vida dela. Ela precisa ver como você reage quando as coisas não saem como o planejado, quando o emocional dela entra em conflito com o seu, quando ela começa a testar você, muitas vezes de forma quase imperceptível. O que ela quer ver é se você tem a capacidade de ser confiável, de ser o homem que sabe o que está fazendo, que mantém a calma em situações de caos e que nunca perde o rumo. Ela não quer um homem que sucumba a tudo que ela diz ou faz. Ela quer um homem que tenha firmeza, que tenha respostas claras e que, acima de tudo, não tenha medo de manter sua posição, mesmo que isso signifique lidar com desconforto ou até conflito. Aqui está a chave. Quando você se mantém firme, ela percebe. A mulher não está apenas buscando um homem que resolva os problemas dela ou atenda a todos os desejos dela. O que ela está buscando é alguém que tenha estrutura própria, que saiba quem é e que não precise se perder no drama dela para provar o seu valor. Ela não quer um homem que precise dela para existir. Ela quer um homem que já é completo por si só, que não depende da aprovação dela para se sentir inteiro. Agora, a parte mais difícil. Essa dinâmica não é apenas uma troca de papéis, onde você responde a um comportamento dela com calma, e isso resolve tudo. A resposta emocional correta a esses testes não é uma questão de estar certo ou vencer o argumento. O que está em jogo é mais sutil e profundo. Trata-se de preservar sua identidade, seus princípios e sua força interna, sem ser levado pelas reações emocionais do momento. Essa postura é o que vai diferenciar você dos outros homens. Você não vai se perder na tentativa de agradá-la. Você não vai se perder quando ela testar sua autoridade emocional ou quando criar uma crise. O que acontece com a maioria dos homens? Eles caem na armadilha do conflito. Eles cedem, se desculpam, tentam encontrar maneiras de resolver o problema e agradá-la, porque acham que isso vai resolver tudo. Eles se perdem no processo. Mas o que ela realmente precisa ver é se você tem a força para não ser arrastado para o seu drama emocional. Isso, por mais paradoxal que pareça, é o que mantém a atração dela acesa. Porque a mulher precisa sentir que o homem com quem está é alguém que não se perde na necessidade de agradar ou ser aceito. Quando você cede à pressão emocional dela, perde o respeito dela,
porque ela começa a perceber que você não tem o controle sobre si mesmo, que você não está em uma posição de liderança emocional. E quando isso acontece, o relacionamento começa a se desequilibrar. Você deixa de ser a base sólida sobre a qual ela se apoia e começa a se tornar alguém que precisa de apoio, que precisa da validação dela para se sentir bem. O mais complexo disso tudo é que quando você se curva para atender às expectativas dela, você começa a perder o que te tornava atraente para ela em primeiro lugar. Porque o que a atrai não é um homem que se perde em cada expectativa emocional que ela impõe. O que a atrai é um homem que tem seus próprios valores, seus próprios limites, que é dono de si e que não tem medo de ser ele mesmo, mesmo quando isso pode causar desconforto ou desacordo. E no fim, o maior teste de todos, aquele que ela está esperando que você passe sem nem perceber, é o teste da presença. Você está presente na relação porque escolheu estar, ou está lá porque tem medo de perder o que tem? A presença verdadeira, aquela que mantém um homem forte, não é uma presença que busca aprovação. Não é uma presença que se adapta para agradar. É uma presença que vem da totalidade, da paz interna, da confiança inabalável em quem você é, sem depender dela ou do que ela faz. Esse é o grande paradoxo. Quando você se torna emocionalmente inabalável, a mulher não apenas sente segurança, ela sente atração por você ainda mais. Quando você começa a manter sua estrutura emocional, ela começa a perceber, sem querer, que o homem com quem ela está é de fato mais forte do que ela imaginava. Isso é o que realmente a mantém ao seu lado, porque ela sabe que com você ela pode confiar, que você é o homem que tem o controle não apenas sobre a situação, mas sobre si mesmo. Chegamos ao ponto crucial. O que acontece quando você finalmente passa no teste dela? Quando, em vez de ceder, você mantém sua estrutura, quando você mantém o seu equilíbrio e mostra que, independentemente do que ela faça ou do que ela precise, você está no controle de si mesmo? A resposta é simples, mas poderosa. Ela começa a te respeitar de uma maneira que você nunca imaginou possível. Este é o momento da virada. Quando você se torna o homem forte que ela realmente precisa, sem precisar se esforçar ou manipular o comportamento dela, algo dentro dela muda. Ela para de testar você de maneira inconsciente. Não porque ela tenha perdido o interesse ou o desejo, mas porque, no fundo, ela já sabe que você não será abalado por nada que ela faça. A atração que ela sente por você não é mais sobre você satisfazer todas as suas necessidades ou atender às suas expectativas. É sobre você ser um homem completo, alguém que ela pode respeitar e se apoiar sem perder a sua própria identidade ou força. Agora você deve estar se perguntando, mas o que a maioria dos homens faz errado? O erro, amigo, está em não entender que esses testes não são sobre você falhar ou vencer um conflito pontual. Eles são sobre quem você é, sobre a sua força interna e sobre sua habilidade de não se perder nas expectativas dela. A maioria dos homens pensa que, para manter a mulher, precisa agradá-la, ser compreensivo e ceder. Mas, no final, o que ela realmente quer é um homem que possa enfrentar qualquer desafio com calma, com equilíbrio e com confiança em quem ele é. E quando você começa a manter sua estrutura emocional intacta, mesmo nos momentos mais difíceis, algo surpreendente acontece. Ela se torna mais atraída por você. Isso não é manipulação, não é um jogo de poder. É simplesmente a realidade biológica de como a atração funciona. Quando ela percebe que você não depende dela para sentir que é um homem completo, ela passa a ver você como a rocha, o pilar no qual ela pode confiar. Atração, confiança e respeito surgem naturalmente quando você se mantém firme no que você é, sem se deixar arrastar pelas expectativas dela. Agora você deve estar se perguntando, como começar a aplicar isso em sua vida? Como se tornar esse homem que não apenas responde aos testes, mas que não é testado porque sua força já é evidente? A resposta está em voltar-se para dentro de si mesmo, em se conhecer profundamente, em entender suas próprias limitações e em crescer emocionalmente de maneira autêntica. A verdadeira força não vem de tentar controlar os outros, mas de dominar suas próprias emoções, suas próprias reações. Isso não é fácil, mas é possível. A maior mudança que você pode fazer em sua vida e que mudará sua relação com qualquer mulher é não mais se preocupar com os testes,
Não importa o que ela faça, não importa o drama que ela criar. A verdadeira mudança vem quando você decide, sem hesitação, ser o homem que não depende de nada nem de ninguém para ser completo. Quando você faz essa mudança, as provas começam a desaparecer. Ela não precisará mais te testar. Ela saberá que você é o homem que ela sempre procurou, porque você já é suficiente. Essa transformação exige um trabalho interno profundo, um processo de autodescoberta e autodesenvolvimento que vai além do relacionamento. Você precisa se tornar o homem que ela respeita, não apenas no papel, mas na essência. Quando você faz isso, você se torna alguém que ela não só quer estar, mas alguém por quem ela sente uma atração ainda maior. Você se torna o homem que, sem precisar dizer uma palavra, é capaz de dominar a sala, ser inabalável no meio do caos, e ainda assim ser o parceiro que ela busca para dividir a vida. Agora, tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Escolha ser o homem completo, o homem que não se perde nos testes, mas que se mantém firme na sua essência. Quando você alcançar isso, você não precisará mais se preocupar com os testes dela. Ela, sem perceber, passará a respeitar sua força de uma maneira natural. Você terá cumprido o ciclo, e a verdadeira conquista será quando ela perceber que você é tudo o que ela sempre quis, mas que agora você não precisa dela para ser feliz.